Farra Corintiana da Argentina do canal. Vamos acompanhar aí os melhores momentos que eu separei aí do jogo aberto para vocês de hoje. Mas no final quero comentar aí de uma informação que está bombando hoje, que é o Fagner com negociações avançadas para poder ir para o Cruzeiro. Só espero que não seja igual o Cássio, que ele vá de graça, né? Caso isso aconteça, mas é uma situação que a gente vai comentar mais lá para o final do vídeo. Vamos acompanhar aí os melhores momentos, sem enrolações, créditos na descrição e bora pro vídeo. Goleiro Hugo Souza. Gente, em apenas 6 meses, o goleiro já sonha, assim, em seleção brasileira, por que não? Afinal de contas, a Fiel essa abraçou. Eu te amo, Hugo! Vai, Corinthians! Menino lindo! Usar a abraçadeira de capitão do Corinthians não é para qualquer um. Tem que ter liderança, identificação. A gente não pode estar preso. Não podemos perder para nós mesmos. Somos melhores, vamos jogar melhores, vamos ter a bola e vamos sair para fora. Tudo que Hugo Souza, o Neneca, construiu em apenas 5 meses de clube. Se posiciona, Hugo no gol, bateu! Hugo é herói! Ele é o herói! Ele literalmente já se sente parte do bando de loucos. Um sentimento, ele se externa a todo o grupo do Corinthians, a todo o grupo de jogadores, e muita gratidão que vocês fazem na arquibancada, que vocês fazem. Eu gosto de comemorar, eu gosto de atrair essa energia positiva da torcida para perto de mim e também eu odeio perder, eu sou muito competitivo e isso é identificação. A torcida do Corinthians também é assim, garra, disposição, vontade. É um pouco do que eu sou também e acho que por isso que ajudou a ter essa identificação muito rápida. O goleiro chegou para substituir nada mais, nada menos do que um dos maiores ídolos da história do clube, o gigante Cássio. E não parece ter sentido a pressão, viu? É um lugar pesado, né? Não pensei nisso, porque eu acho que eu trago um peso desnecessário pra mim se eu ficar preocupado em substituir o Cássio, em dar o Cássio. E assim, vai ser difícil chegar no que ele foi. Mas se eu chegar perto, eu vou ficar muito feliz. Eu quero construir minha história aqui dentro. Começou muito, muito bem. Ele ainda não conquistou nenhum título, só que já coleciona defesas decisivas. Foi um dos protagonistas nessa temporada turbulenta, mas na reta final, uma arrancada impressionante da equipe de Ramon Dias, vaga garantida na Libertadores do ano que vem. A gente precisou segurar bem assim a mão do outro. Outro resultado. Momentos difíceis ali, mas a gente sabe da qualidade do nosso elenco, a gente sabe da qualidade que a gente tem. A gente só sabe aqui nos 3 pontos. A zona de rebaixamento era algo que não fazia parte da nossa realidade. A gente buscou essa oportunidade. A gente buscou isso aqui. A gente se dedicou, a gente lutou. Para se ter ideia da boa fase desde a estreia pelo Timão, ele se tornou o goleiro com mais defesas no mundo. Com certeza foi uma temporada a mais especial assim da minha vida em relação a performance dentro de campo. Isso tem a ver com a forma que eu fui acolhido aqui, a forma que eu fui abraçado, a forma que as pessoas me olham, a forma que as pessoas apoiam, eu gosto do meu trabalho. Então fico feliz por terminar o ano com esses números e espero que na próxima temporada seja melhor ainda. Hugo passou por incertezas na carreira. Sem espaço no Flamengo, clube que foi revelado, foi emprestado para uma equipe de menor expressão em Portugal, mas foi vestindo a camisa alvinegra que voltou a sonhar com a seleção brasileira. Saí de um time grande, como é o Flamengo, e vou para um time menor, e eu fiquei com medo assim, de não ser visto, senti medo de qual seria o meu próximo passo na carreira. Vestir a amarelinha não é novidade. Nas categorias de base era a presença certa. Na principal, chegou a ser lembrado por Tite em 2018, com apenas 19 anos. Tudo bem que não jogou. A expectativa de agora ser chamado por Dorival Júnior é grande. Os dois trabalharam juntos em 2022. O Dorival ele tem um jeito doce, né, gentil de ser, e isso atrai as pessoas para ele. Total respeito, total admiração pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é. Quando ele foi para a seleção, eu mandei mensagem, vou continuar fazendo meu trabalho para que eles possam me ver também.
Fica tranquilo, Hugo, todo mundo está te vendo. Aliás, não é difícil com 1,96 m e toda essa personalidade. Hugo! Pra emocionar e dar esperança a essa torcida corintiana! Pegar a deixa ali da Tati Tavares, Ronaldo Giovanni, quando ela fala, Hugo, fica tranquilo que tá todo mundo te vendo. Tá vendo pro bom e pro mal, né? Porque todo mundo viu no Flamengo a temporada incrível que ele fez e depois ele foi rateando, os bastidores, o extracampo pesou. No Corinthians, a Fiel chegou, abraçou, ele chega num momento muito complicado do Corinthians, faz seu nome. Mas claro que vão ficar acompanhando, porque já tem um histórico não tão positivo assim, mas que ele tenha entendido esse momento de virada, né? O importante é que ele focou na carreira, né? Agora ele entendeu o que aconteceu com ele, eu espero que sim. Porque ele teve uma situação contra o Vitória também, que ele acaba tentando uma reposição, o centroavante Robin faz o gol, ele não se desespera, ele volta a ser aquele cara firme, e isso é importante. Tanto é que a gente conversou com ele, eu perguntei do preparo físico dele, do preparador físico também dele, e ele falou que ele está trabalhando muito esse lado, e é o lado que precisa. O goleiro tem que estar sempre atento. Por mais que ele tome um gol, que ele se desespere, ele tem que estar de cabeça erguida e pronto para fazer a próxima defesa. E ele parece que ele está construindo isso. E é importante ele manter esse foco. Não pode perder esse foco que pode complicar ele. E faz muito bem, tem que sonhar com seleção brasileira, mas a fila ali é um pouco mais complicada. Mas fica a nossa torcida pelo Hugo, sim, já que ele se reencontrou no gol do Corinthians. Agora... Na brincadeira. No sonho e na brincadeira. Por esse homem que está aqui do meu lado. Quando tudo era mato, o Corinthians estava lá no pré-sal do Campeonato Brasileiro. E eu preocupado. O Massa preocupado, apavorado que o Corinthians ia cair. Na verdade, ele cravou, Rodrigo Vessone, essa expressão, no dia seguinte à eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana para o Racing. Isso, ou seja, não é que ele falou depois do ganhou o Palmeiras, aí até eu. Não. O cara falou na baixa, ó. Na baixa. Ele falou assim, pessoal, sei lá, no sonho e na brincadeira, vamos que o Corinthians começa a ir eliminado de uma Copa, começa a ganhar, papapi, e vai para a Libertadores. E o sonho na brincadeira surgiu porque quando eu falo da possibilidade, os três foram ao delírio e gargalharam. E aí a minha saída foi, não, gente, calma, eu tô falando no sonho e na brincadeira. Foi uma maneira ainda que eu me defendi, porque o que eu falei era uma coisa embasada. Vocês, logo nas grandes casas do ramo, vocês vão ter produtos no sonho e na brincadeira, camisas, canecas aí, estão por aí para vender. Só escrito no sonho e na brincadeira com uma carinha do Vessone. Aproveita. E o escudo do Corinthians. Então, Vessa, vamos lá. Aconteceu, é um milagre, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians, se você olhar a situação do Corinthians e a reação do Corinthians. E isso faz com que o Corinthians termine o Brasileiro, e vou falar sem medo de errar, com a torcida mais animada que todos os outros, mais que a do São Paulo e mais que a do Palmeiras. Não, isso eu também concordo, pelo menos o início de perspectiva para 25 certamente será esse, porque agora é férias e tudo mais. Eu considero essa arrancada, para quem ficou 22 rodadas na zona da degola, como está aí no nosso GC, uma das maiores arrancadas mesmo da história dos pontos corridos. A gente vai guardando na nossa memória algumas delas, né? Eu nunca me esqueço, o Flamengo na zona de rebaixamento em 2007, Maracanã lotado e começou empurrando, ganhando todo mundo, e eles foram para a Libertadores, o time do Fábio Luciano e tal. 2007, teve a famosa do Cuca, ou ganha 8 de 9, se eu não me engano, se não tá rebaixado. Os caras... Então, tem algumas arrancadas. O São Paulo com o Hernanes era a zona de rebaixamento, e acho que não sei se belisca liberta ou chega perto, era uma arrancada absurda, 2013, talvez? Ou 17, enfim. Existem arrancadas que entram para a história, e essa daí do Corinthians, para mim, é uma dessas que a gente sempre... Até pelos personagens, o Memphis que chega e vai fazendo a diferença, o trio da frente é muito bacana, né? É muito gol e muita assistência, os três, Garro, Yuri e Memphis. E foram 9 vitórias seguidas, repetindo aí os feitos do Inter do Abel Braga 2020, Atlético Mineiro do Cuca em 2021, só os três conseguiram 9 vitórias seguidas na era dos pontos corridos, que acaba de completar 21 anos, não é pouca coisa, né? Vários times bons, tipo, mostramos aí Jorge Jesus e tal, e esse time não conseguiu 7, mas não 9. Então, realmente é um negócio muito grandioso que o Corinthians fez. Ele contratou para isso? Sim, tem as suas explicações, mas poderia não ter dado certo, poderia não ter acontecido. E o Corinthians, então, termina o campeonato com a segunda melhor campanha do retorno. Para quem terminou em 19 pontos em 19 no primeiro, em 17º, só fez 19 em 19.
você terminar aí com essa pontuação acima de 50 pontos, fazendo o segundo melhor retorno, realmente é uma arrancada e tanto, viu? Bom, galera, continuando aí o noticiário do Corinthians, é notícia para agora, para de noite, né, pro mercado da bola, para a gente falar desse assunto, mas só para adiantar, que eu estava lendo aqui a matéria aqui enquanto preparava o vídeo para vocês, e vou ler um pouquinho aqui com vocês para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo dessa situação do Fagner. Cruzeiro aí com negociações avançadas para contratar o lateral corintiano. Cruzeiro que já fez aí, né, algumas contratações agora de começo de ano, ele aí está tentando essa contratação do Fagner. O Fagner está com 35 anos, né? Está perto aí de ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Informação aqui do Samuel Alvenâncio, né? O Cruzeiro tem negociação em andamento com o lateral direito Fagner do Corinthians, que sabemos até o momento, não vou entrar aqui no X do cara não, que sabemos até o momento essa situação, né? Então, assim, já aconteceu aí essa questão um pouquinho antes com o Cássio, quando o Cássio acabou indo lá para o Cruzeiro. Eu achei muito errado a forma que a negociação foi feita na época, inclusive pela atual gestão. Então, eu acho que nesse quesito aí, com o Fabinho Soldado aí à frente dessas situações agora, eu acho que isso não vai acontecer novamente. Caso o Cruzeiro tente contratar aí realmente o Fagner tem contrato, renovou até o final do ano que vem. A questão é aquela, não dá para ser de graça caso isso venha acontecer. O Corinthians não pode repetir o erro que cometeu na saída do Cássio, traída para o Cruzeiro, deixando o Cássio ir de graça e ainda ficando com dívida para pagar com o Cássio. Eu achei isso um absurdo, espero que isso não aconteça nessa negociação. E lembrar que o Fagner tem contrato com o Corinthians, então se quiser contratar, tem que pagar. E o jogador querendo ir, né? Aí não tem muito o que discutir. Eu acho que o Fagner, ele caiu muito de produção nos últimos anos, é uma coisa que a gente tem que também atentar. Já tem 2 anos que o Fagner não é mais o mesmo Fagner. Fagner que ultimamente perdeu a posição para o Mateuzinho. Olha só, o Mateuzinho tomou a posição do Fagner no Corinthians, então o Corinthians tem só esses 2 laterais, tem o da base também, mas assim, né, de confiança são esses 2 laterais. O Corinthians está procurando um outro lateral para poder compor do outro lado junto com o Pidu nessa janela de transferências, e porque já sente a carência dessa peça, sabe que o outro lateral não é confiável, então não sei se compensa para o Corinthians fazer isso. E eu acho também, agora falando aqui da minha opinião sobre esse assunto, eu acho que pode ser que não vá. Eu acho que o Corinthians, por estar fazendo toda essa questão aí de manutenção de elenco, eu acho que vai fazer de tudo para não perder jogador, principalmente para times aqui do Brasil. Mas eu sei que também a pretensões do jogador vai envolver, né? Não sei como é que tá o Fagner, não sei se ele tem a possibilidade de retomar a posição dele, se ele acha que no Cruzeiro ele vai poder jogar. Enfim, aí é uma coisa do jogador, mas eu quero saber de vocês. Deixa nos comentários durante o dia aí, no noticiário da noite aí, trazendo informações do mercado da bola, e na madrugada também a gente vai atualizar ao máximo aí essa situação para ver em qual pé que anda essa negociação que surgiu agora há pouco tempo aí, tá bombando aí essa história aí do Fagner podendo ir para o Cruzeiro. Beleza, galera? Larga aí nos comentários a opinião de vocês, que é importante, quero saber. Mais tarde eu tô de volta com mais vídeo do Planindão por aqui. Um abraço para todo mundo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu e vai, Corinthians!